aí, porque se você muda esse discurso, você deixa de pertencer a tudo aquilo que você pertencia antes. Entende? E aí você vai procurar, buscar, vai ter que se pertencer a outro lugar. Entende? Então, todo discurso para a sociologia é um discurso de aceitação social. Então, por isso que as pessoas têm tanto problema com o contraditório. As pessoas não entendem que o contraditório ele gera conhecimento. Elas levam como se fosse um ataque pessoal. A gente até brincou aqui no começo, né? Não sei se estava gravando ainda, eu falei, hoje é mais fácil você falar mal do Deus do cara do que do político do cara. É, né? Por exemplo, eu não me posiciono nem de direita nem de esquerda. Por quê? Porque eu estudei. Né? Então, o que acontece? Eu estudei, eu fiz ciências políticas, então eu sei que no Brasil o que vendem como esquerda não é esquerda e o que vendem como direita não é direita. E mal sabem as pessoas que muitas coisas que vendem na esquerda nasceu no liberalismo. E muitas coisas, entende? Você falar para um liberal que o conceito de renda básica nasceu na liberalismo, o cara fica louco. Você falar que o conceito de liberdade às drogas e aborto nasceu no liberalismo, o cara fica louco, velho. Como assim? Porque o cara é conservador, cristão, ultra-direita, entende? Só que ele é liberal na economia. O cara nunca leu Adam Smith, o cara não sabe o que é uma mão invisível do mercado, mas o cara é liberal na economia. Você não postou a fotinho da latinha da família conservadora aí na trend, não? Você viu isso aí? Eu vi. Legal que vocês falaram. O ponto também é, olha só que intrigante, né? Com esse imbróglio entre as crenças. Porque não é uma questão de quem tem razão. É sobre o sentimento da nossa experiência humana nesse planetinha. Você chegar para um Inca e ele vai falar quem é Deus, ele vai falar Pachamama. É da onde ele tem os frutos, né? Vem dos rios, né, que ele pesca, vem das árvores que ele colhe os frutos, né? Vem dos animais que ele caça e tudo mais. Ali é a Pachamama que está fornecendo isso. E aí é legal que o Rodrigo falou das pentecostais, né? Que quando eu vejo, pelo menos os ritos, porque eles são televisionados, e bastante televisionados, né? Adoro assistir. Bastante televisionados. E bastante televisionados, né? Adoro assistir. Bastante televisionados. Eu lembro que quando jovem, e eu começava, de curioso, né? Porque não tinha TV a cabo, né? Só a TV que passa e começavam, né, os ritos dessas igrejas na televisão. E eu olhava e falava, caramba, porque como católico criado, eu falava, pô, mas está adorando o mesmo Cristo, mas por que na minha igreja eu não tô encarnando nenhum demônio? Pô, eu queria ver isso perto do meu lado, eu achava curioso, né? Minha mãe me proibia de ver filme de terror na época, eu era muito jovem, mas eu consegui ver o Exorcista, eu falei, eu quero ver, o cara do meu lado vai virar a cabeça assim, né? Vai dar aquela vomitada de verde, né? Eu queria aquilo, né? Eu falei assim, pô, imagina, a igreja é muito mais interessante do que eu tô frequentando. A minha Mari, a tiazinha não consegue tocar o órgão direito. Né? Tiozinho falando assim. Na outra tem banda, só que aí o que me achava era uma questão até de sincretismo, porque assim, ela é muito mais, se aproxima muito mais das religiões de matriz africana. Eu ia falar isso, que eu acho, na verdade, a gente falando em antropofagia, né, em tropicalismo, as igrejas pentecostais são muito mais tropicalizadas do que a gente, porque elas absorveram tudo de si, além de todas as... Mas aí mercadologicamente. Além de comunicação, não ia nem falar mercadologicamente, ia falar de comunicação. O cara sai à noite, vai assistir um culto e assiste o pastor brigando com o próprio diabo. Você era um lutador de MMA, é super legal, eu gosto. Eu lutei jiu-jitsu um tempo, imagina, nem perto de você. Mas, né, de repente, acho que é um depois desafio. Fazer um rola aqui, vamos ver os caras rolando no Critique aqui. O cara vive nos debates. Mas é super interessante, super legal você sair de casa com sua família, escutar palavras, profecias, promessas e assistir para fechar uma sessão de descarrego com o pastor da sua igreja destruindo o próprio capeta. Você conhece uma obra de Peter Bunker chamada Ignorância? Não. Ele fala sobre o efeito Danny Kruger. Quanto mais ignorante a pessoa é, mais certeza que ela tem que ela sabe das coisas. Cara, esse livro é sensacional. E eu tinha uma brincadeira, depois fui descobrir esse livro faz pouco tempo, e eu tinha uma brincadeira lá quando eu fiz a primeira faculdade, minha faculdade de filosofia, com um amigo meu, que a gente dizia assim, a certeza é privilégio dos ignorantes. Eu acho. Porque eu não tenho certeza. Parece que a gente tem esse programa também, para duvidar de tudo. E é assim, cara, porra,
Você tem certeza? Não. Nenhuma. É ateu, graças a Deus. Nenhuma. Não, mas, cara, inclusive nos meus debates eu falo assim, eu sou ateu porque eu Você não mete vejo, a linguagem, né? não vejo evidência de Deus, mas eu deixo um percentual para eu estar errado. Eu posso estar errado. Claro. Aliás, todos nós podemos estar errados. Pode ser uma Aliás, coisa isso aqui pode ser um grande passatempo. A pode gente está ser. conversando de coisas super legais do nosso momento. Exato. Na hora que desligarem né? a luz... Descartes, né, em 1600 e pouco, ele já falava, cara, ele duvidava de tudo, né? Na sua obra, ele já falava, eu posso não existir, você pode ser um personagem do meu sonho. Então, eu falo sobre isso no meu livro também. Então... porque ele viveu o auge do ceticismo, né? Ele buscava uma verdade a priori, alguma coisa. Ele falava, não é possível que tudo é relativo. Tem que ter alguma coisa que é verdade em qualquer situação, em qualquer momento, e ele acha isso. Depois ele faz uma projeção, uma segunda coisa, uma projeção para Deus, mas é um salto lógico que ele dá que é facilmente rebatido logicamente. Mas a primeira verdade a priori que ele acha é fantástica, que é a dúvida. Você não tem como duvidar da dúvida. Se você duvidar da dúvida, você já está duvidando. Entende? E aí nasce a frase em latim, porque Descartes ele tinha um problema com a Academia Francesa de Letras, ele escreve em latim. E a frase é cogito ergo sum. Cogito vem do latim cogitare. Né? Então a tradução ipsis literis, literal, seria duvido, logo sou. Então, se eu sou capaz de duvidar, quer dizer que eu existo. Aí nasceu a frase penso, logo existo. Né? Mas o ideal, o certo seria duvido. Se eu sou capaz de duvidar e a dúvida é a única verdade a priori que realmente existe e eu consigo duvidar, então quer dizer que eu pelo menos existo. Se você existe é outro problema. Quem não tem dúvida não existe. Existe, exatamente. E esse é o problema de hoje, né? Quem estuda muito tá cheio de dúvidas e quem não estuda porra nenhuma tá cheio de certeza. Tá cheio de certeza. A massa que a gente está vendo aí tá cheia de certeza. Cheia de certeza. Bom, dito isso, então, porque assim, também tem a ver a forma que criamos, crescemos, né, fomos criados e criamos nossos filhos, né, nossas comunidades são criadas, tem a ver da forma que nascemos. Então, eu cresci, eu não tive a opção de chegar na hora de votar e falar, escolho ser judeu. Escolho, então tem toda uma questão quero ser hindu. Sim, putz, eu vou para um lado Confúcio aqui, ó, não vou nem, né, outra linha até. Isso tem a ver com muito dos legados e outras coisas que tem a ver com como formam as nossas comunidades. Então, como que a gente escolhe Deus, no fundo? Como que Deus nos toca ou nos aparece ou é revelado? Ou se é que não revela para todo mundo também? Tem Eu acho que não revela para todo mundo, com certeza, né? O tema aqui hoje era o silêncio de Deus. Exatamente. Eu acho que Deus é, acima de tudo, silencioso. Até porque ele não existe. Encontramos Deus. Ele não encontramos. Assim, se você encontra... Você duvida disso também? Não, porque se ouve Deus, eu vou te levar para um hospital psiquiátrico, você está esquizofrênico. Entendeu? A verdade é essa. Mas, então, isso é muito legal. Quando eu estava na catequese... Ou seja, Samuel era esquizofrênico. Das minhas dúvidas, né, eu tinha, sei lá, meus 11, 12 anos, né, fazendo catequese, aí eu fiz a mesma pergunta, né, mas como eu posso sentir Deus, né, e o padre, né, falou assim, fez uma analogia bem interessante. Te levou pro quartinho? Não me levou, não era desse tipo de padre. Ele pegou e falou assim, olha, você não vê o vento, mas você sente ele. Beleza, naquela época me resolveu. Eu falei, isso é verdade. Deus ele vai se manifestar e você vai sentir essa presença. Você não precisa, não é meio Santo Tomé, né? Tem que ler e ver para crer. E aquilo, ok, depois entendi, né? Porque talvez não vai se manifestar como o vento, porque o vento eu consigo soprar, ligar um ventilador e eu vou sentir. Entendi, uma bexiga. Exatamente, botar um cromatógrafo e ver, né, as moléculas, aí eu consigo separar elas, né? Bem quimicamente falando. Mas Deus não tem esse lado da química. Como que ele vai se manifestar na nossa vida? Eu acho que foi um pouco daquela inquietude de jovem. E se ele não se manifesta para todos, é por quê? Porque não o procuramos? Ou não necessariamente? É porque não precisa? Não, eu acho que a ideia de Deus depende de como você falou, culturalmente nasceu. O seu Deus pode ser hindu, pode ser cristão, pode ser o Javé dos judeus. Isso é uma questão cultural só. Eu acho que aí a questão que vai chegar no chileno aqui é o seguinte: eu entendo que existe um Deus, eu quero aceitar essa existência ou eu não quero aceitar porque eu acho que não existe?
é muito mais como eu quero me posicionar do que algo que vai se manifestar para mim. Essa é a minha visão. Então, as pessoas que, historicamente, nos contam sobre epifanias, que viveram grandes momentos em que se comunicaram com Deus, normalmente são pessoas que buscaram algo dentro de si. Então, normalmente, Deus é aquilo que a gente encontra quando a gente olha para dentro da gente.